Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos aprender a criar uma câmera e também a posicioná-la corretamente dentro desse cômodo. Em seguida, nós vamos criar uma animação dessa câmera, fazendo com que o foco e o zoom se altere e também fazendo com que a câmera rotacione em volta dos objetos. Para criar uma câmera é bem simples. Basta você selecionar a vista top e posicionar uma câmera nesse ponto e o foco num outro ponto. Então, a criação de câmera se dá pela aba Create. Nós escolhemos a opção Câmeras e nós temos as duas opções Target e Free. Target, nós colocamos o foco num determinado ponto, como eu expliquei. E Free, nós temos que determinar todos os pontos de uma câmera. Então, vamos criar uma câmera Target. Vamos clicar aqui. E pela vista top, eu vou posicionar a câmera nesse início. E ela tem um target, né? Tem um alvo até esse ponto aqui. Beleza? Aí eu criei a primeira câmera. Eu vou voltar aqui na perspectiva e vou trocar as vistas para uma câmera que nós acabamos de criar. A câmera 1. Então, ela está desse jeito porque a posição dela em top ela está correta. Mas percebam que o foco dela está num canto e a câmera dela está, os dois estão na parte em Z em 0. Então eu vou apertar o W aqui, vou posicionar ela para cima e vocês vão ver aí que ó, lá no, tá vendo que na perspectiva ali foi a câmera que nós habilitamos. Então nós podemos posicionar ela da maneira que nós quisermos, ok? E o foco também, aí eu seleciono o foco e altero também aonde aquele foco vai estar, mais ou menos aqui assim. Se você achar que a câmera está muito perto do seu objeto, nós podemos selecionar o cômodo e alterar aqui em Modify a estrutura dele. Então, colocar ela um pouquinho mais para trás aí, para a câmera poder estar filmando um pouco mais. Então, vou colocar para cá, vou desligar o Edge aqui e vou selecionar a câmera e aí eu posso trazer, né, ela um pouco mais para trás, lembrando que não pode ser muito, senão ela entra dentro do objeto. Então, mais ou menos até aqui já está bom o tamanho. Agora vamos fazer essa animação do foco e também do zoom. Lembrando que a barra de controle de animação é essa daqui. Nós temos que chavear um ponto. Por exemplo, o ponto fica aqui, eu chaveio o início dela. E aí eu trago 30 frames para frente e chaveio o segundo ponto da câmera. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos trocar o foco primeiro. Então vou selecionar o foco aqui. Vou ligar a chavinha. Perdão, vou ligar o 7K. E aí eu vou travar aquele foco naquele primeiro ponto. Aí uns 30 frames depois eu quero que esse foco venha para cá. E aí eu travo novamente. E aí uns 30 frames depois eu quero que ele volte para uma outra posição aqui. Travo. E uns 80, 90 frames depois eu quero que ele fique nessa posição reta aqui. Ok. Aí eu travo a última opção. Agora eu seleciono a câmera. Aí você viu que as chaves, todas elas foram sumiu da cena, não é mesmo? Porque as chaves pertenciam a esse ponto do foco. Olha lá. Ó. Então se eu trazer a barra de coisa lá, já está fazendo aquela animação ali, tá vendo? Então é do foco. Agora da câmera, que vou trabalhar com um zoom agora, é outra. Vocês podem perceber que quando eu seleciono já troca, não tem mais nenhum chavetinho ali. Então, vamos lá. Travo a primeira posição. Aí eu dou um zoom mais para frente aqui, com uns 30 frames mais ou menos aqui. Epa, aí eu tenho que mover primeiro o frame, aí eu posso trazer o zoom, beleza? Travo ele, e aí nos 60 frames mais ou menos aqui, eu posso trazer o zoom para frente aqui mais ou menos. Vou posicionar aqui, travo ele, e aí nos últimos, que é no 90, eu posso retornar a câmera onde ela estava. Vou deixar mais ou menos aqui. Então, eu travo. Vamos ver como é que ficou essa animação? Olha lá, ó. Tanto o foco e o zoom trabalham junto. Ó. Foco e zoom indo para lá, indo para cá e voltando. Beleza? Então, essa é a primeira parte da nossa animação. Vamos desligar o 7K. Vamos criar uma animação em que a câmera rotacione em volta dos objetos dentro desse cômodo. Para isso, vocês têm que notar que até o 90 frame, tá vendo? Nós já temos uma animaçãozinha que fizemos,
Mas para os próximos movimentos nós não temos mais frames, então nós temos que aumentar esse controle de animação. Vamos clicar aqui nessa opção de Time Configuration e vamos supor que 30 frames seja 1 segundo, então se eu tiver uma animação de 10 segundos, significaria 300 frames no meu controle de animação, não é mesmo? E aí eu vou ligar aqui o 7K e agora eu vou posicionar a minha câmera no 120, 130 mais ou menos aqui, tá? Então deixo no 130 e aí eu vou falar que a posição nova dela, ela fica posicionada mais ou menos aqui na planta baixa e aí eu travo ela, tá vendo? Então da posição que ela estava, ela está começando a rotacionar, ok? E aí no próximo frame, vamos imaginar uns 170 por aí, ela dá mais uma rotação, que é daqui até aqui, lembrando que a gente vai trabalhar com o foco depois, mais ou menos terminando aqui, porque nós vamos fazer uma animaçãozinha daqui a pouquinho dessas duas esferas de vidro para que ela fique lá dentro d'água. Então o foco nosso nós vamos trabalhar por último. Então rotacionei mais ou menos aqui, travo essa parte, aí eu rotaciono, vou mais um pouquinho de frames para o lado, mais ou menos 210, o frame que você quiser, rotaciono mais ou menos ela aqui, ok? E aí eu travo mais ou menos essa posição. E a última posição eu quero que ela termine aqui nesse cantinho. Opa, primeiro eu tenho que colocar os segundos. Então eu coloco mais ou menos 260. E aí eu rotaciono ela até aquele cantinho onde eu queria. Travo ela. E aí se eu quisesse posicionar o restante dela onde eu quisesse, eu trago mais ou menos aqui e travo ela. Então ela vai rotacionar agora de uma forma de animação, tá vendo? Quando nós apertarmos o play, olha o que ela vai fazer, ó. Então, ela dá uma olhadinha e tal, depois ela rotaciona os nossos objetos e volta para uma posição onde ela estava. Agora que nossa animação da câmera já está configurada, vamos criar a das bolinhas de vidro e também, por fim, a do foco. Então, vou posicionar para eu saber onde eu vou começar a mexer com a bolinha. Então, mais ou menos até o 90, beleza? E aí do 90 para frente que eu vou alterar a posição das bolinhas. Eu vou simplesmente movê-las, tá, pessoal? Vocês podem trabalhar com rotate, ela vai girando, mas no caso, como ela é vidro e a superfície é tão lisa, então a gente quase não percebe essa rotação dela. Então eu vou fazer meio que elas pulando aí, beleza? Então no 7K eu travo a primeira posição delas, tá aqui, e aí lá no 130 eu travo mais ou menos a posição delas. Vou uma por uma, tá? Uma vem para cá, bate aqui, vem assim, vai até a beiradinha aqui da piscina. Eu posso ver até em vista ortográfica, seguro o Alt aí, altero aqui e posiciono mais ou menos batendo aí na piscina, beleza? Aí eu travo essa segunda, e aí eu vou para a segunda posição dela, que é mais ou menos, vamos colocar aqui, uns 180, não tem problema. E aí eu quero que ela vá para cima e para o lado ao mesmo tempo, ok? Travo ela aqui e aí ela vai terminar no 220 para baixo, beleza? E quase no meio aqui, ó. Uma animação bem diferente aí. E aí só vou posicionar ela mais ou menos no fundo da piscina aqui e travo ela. Então a animação dela que vai acontecer é essa aí, ó. Tá vendo? A gente consegue ver aqui no ortográfico. Então ela vai fazer isso aí, ó. Vai lá, bateu e depois caiu, ok? Agora vamos para outra esfera, que é essa daqui. Então vamos lá. Ela também já tem a posição inicial. Vamos lá no 130, mais ou menos. E aí vamos fazer não, vou colocar até 160. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Ela vai subir um tanto e vai movimentar um tanto até aqui, beleza? Travo ela e depois ela lá nos 240, mais ou menos, ela vai cair aqui assim. Aí eu só trabalho agora na posição Z dela aí, trazendo ela para baixo. Então, as duas bolinhas de vidro vai cair mais ou menos nessa situação aí. Agora o que precisamos fazer é trabalhar com o foco. Vamos travar, né, a bolinha, a última posição dela. Então nós temos as bolinhas. Agora vamos trabalhar com o foco. Até o 90, a gente sabe que o foco está aqui. Então vamos mexer com ele agora. Seleciono o foco. Tá difícil. Só ir aproximando o zoom.
E vamos para a próxima posição do foco, aonde eu já, mais ou menos aqui eu já sei que as bolinhas estão vindo aqui. Beleza? Então eu vou travar o foco mais ou menos aqui. E aí eu continuo a animação. Posso deixar... Aí ó, o foco já pode alterar um pouquinho aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. Travo o segundo foco. E lá na animação, lá no final, eu posso deixar o foco bem no 300 aqui. Eu posso deixar o foco nas bolinhas aqui. Ó. Beleza? E travo o foco. Vamos rodar a animação para ver como é que ficou. Volta e roda a animação. Então, até um ponto, aí as bolinhas começam a mover a partir daí. Clica lá e cai dentro da piscina no caso. Tá bom? Essa é a nossa animação. E ao final dessa aula você aprendeu a criar uma animação básica aí, tanto com a câmera como alguns objetos. Lembrando que para cada objeto você tem que deixar o 7K ligado para fazer a nova posição. Se ele estiver desligado, você não altera as posições dos chaveamentos aí. E o controle de animação nós aumentamos para 300 frames para ter uma animação, por exemplo, de 10 segundos, onde nós vamos renderizar daqui a pouquinho.